Oi, eu sou Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. Então, pimpolhos e pimpolhas, já falamos aqui sobre introdução, já falamos sobre desenvolvimento. Se você não assistiu a nenhum dos dois vídeos, eu vou deixar aqui como sugestão, vou deixar aqui embaixo, enfim, essas coisas de YouTube. E hoje, para finalizar a parte inicial desse ciclo da escrita, nós vamos falar sobre a conclusão. A conclusão do Enem, como é sabido por muitos, quase todos, ela demanda uma proposta de intervenção. O que significa que depois de problematizar, depois de apresentar todas as situações negativas acerca do tema que foi pedido, você precisa pensar em uma forma de solucionar esses problemas. Durante muito tempo, a redação do Enem solicitava para a gente duas propostas de intervenção. Uma que fosse uma resolução a longo prazo, então que com o passar do tempo fosse trazendo efeito, e outra que fosse a curto prazo. Então, por exemplo, antes nós deveríamos criar uma lei, que é algo que é colocado agora e que começa já a ter efeito, e depois um processo de educação para fazer com que aos poucos as pessoas fossem mudando de atitude. Há mais ou menos 3, 4 anos, isso não é mais necessário. Então, o Enem determinou 5 tópicos que devem existir na sua proposta de intervenção para que você consiga garantir os seus 200 pontos. Sendo assim, cada tópico vai valer 40 pontos. Quais tópicos são esses, querida professora? Primeiro tópico, ação. É muito importante que na sua proposta de intervenção você exponha algo que vai ser colocado em prática. E aí, a gente já vem para a primeira dica de ouro. Dizer que as pessoas devem se conscientizar não é, nunca foi e nunca será uma proposta de intervenção. Mas por que isso? Simplesmente porque, quando você diz que as pessoas devem se conscientizar como se essa fosse a ação central, você está dizendo que o problema deve ser resolvido sozinho. E é óbvio que se o problema existe durante tanto tempo, como normalmente são os problemas dos quais a gente está argumentando na redação, ele não vai se resolver sozinho, porque se resolvesse, algo já teria acontecido, o que não é o caso. Então, quando você diz que as pessoas devem se conscientizar, você está dizendo que algo deve brotar do interior dessas pessoas. E consciência não é planta, não é grama, nem erva daninha, então ela não pode crescer do nada. A gente precisa promover essa mudança de atitude. Ela precisa vir junto com algum agente externo, o que nos leva ao segundo ponto. Se eu tenho que ter como primeiro ponto uma ação, eu preciso ter também um agente. Então, é muito importante que eu não simplesmente diga que algo precisa ser feito. Eu preciso deixar claro quem é que vai fazer isso. De modo geral, quem é que tem o poder máximo para resolver as situações e problemáticas do nosso cotidiano, da nossa nação, desse país maravilhoso? Eu sei que a primeira resposta que vem à sua mente é ninguém, mas você está equivocado. Em tese, em teoria, o Estado, que no caso é representado por todo o poder público, ele é o responsável por resolver essas demandas sociais. E aí, quando eu falo em demandas sociais, claro que são todas as possíveis problemáticas que podem ser apresentadas no texto motivador e no recorte do tema. Só que quando a gente fala em poder público, quando a gente fala em Estado, a gente normalmente direciona apenas para o governo federal. Só que, muito mais do que o governo federal, nós temos outros agentes ao nosso redor que também têm responsabilidades. Por exemplo, o governo, ele se separa em ministérios, poder legislativo, que é aquele que cria as leis, o poder executivo, o poder judiciário. Nós também temos os governos estaduais e municipais, então prefeitos, vereadores, secretarias de educação, de saúde, de transporte, enfim. O governo do estado. Então, existem muitos agentes que podem ser utilizados no decorrer da proposta de intervenção e você vai analisar aquele que for melhor dentro daquela proposta. A gente vai ter um vídeo para falar só sobre esses agentes, não se preocupa, mas até então, pensa que é muito importante que alguém vá colocar em prática a ação que você pensou, tá bom? Então, eu já tenho uma ação, eu já tenho um agente e preciso de um
modo. Preciso explicar para o corretor, no caso para o meu leitor, como é que essa ação vai funcionar. Se eu disse que a minha ação era, por exemplo, criar palestras, eu preciso deixar claro, essas palestras vão ser colocadas nas escolas para os adolescentes, por exemplo. Eu preciso disponibilizar as verbas. Quem vai tomar conta dessas verbas vai ser o governo estadual, que vai fazer tais coisas com essa verba. Então eu preciso explicar como é que vai funcionar. Claro que não completamente a fundo, passo a passo, até porque a gente nem tem espaço para isso, né? Levando em consideração que é só um parágrafo, esse parágrafo deve ser o último, então a gente vai ter mais ou menos aí uma média de 6 linhas até 8 linhas para apresentar isso. Então, apresentei ação, agente, modo, depois eu preciso fazer o quê? Apresentar um efeito. Qual é a consequência? O que é que eu quero atingir a partir de tudo isso que eu expus anteriormente? Normalmente, se você for levar a linha de raciocínio adiante, o que é que eu quero ter de efeito? A resolução daquele problema. Então, se eu apresentei uma proposta de solução sobre a educação de surdos no Brasil, então eu vou fazer com que eles passem a ser mais educados. Tenham mais acesso à educação. Se, como eu vou mostrar para vocês, a gente tá falando de violência contra a mulher, qual é o efeito que eu quero? Eu quero que a violência acabe, ou pelo menos que ela comece a diminuir. Então o efeito sempre vai ser essa consequência da ação que foi exposta. E por fim a gente precisa também de um detalhamento. Esse detalhamento é simplesmente você escolher qualquer um dos tópicos anteriores e apresentar algumas informações a mais. Agora, sabendo dos 5 tópicos necessários, vamos para uma proposta propriamente dita, para vocês verem como é que isso funciona na prática. A proposta de solução que eu vou apresentar vai ser com aquele tema da persistência da violência contra a mulher. Afinal, a gente já viu a introdução e o desenvolvimento sobre esse tema, nada mais justo do que a conclusão também seja nele, não é mesmo? Então, tá aqui nosso parágrafo bonitão, certo? Nós temos todo o espacinho bonitinho, que a gente já falou o quanto que isso é importante, não é mesmo? E aí vamos dar uma analisada nos 5 tópicos. Destarte. O que é destarte? A gente já começa de um jeito muito bonito, muito pomposo. Destarte significa desta maneira. E é muito importante que você vá aprendendo, vá decorando, vá guardando na sua cabecinha as informações de conjunções diferenciadas para dar um up na competência 4, tá? Tendo em vista o impacto social trazido pela problemática, é necessário que o Estado, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, desenvolva projetos de distribuição de verbas as quais, através dos governos estaduais, serão utilizadas para melhorias na aplicação da Lei Maria da Penha. Os aperfeiçoamentos devem garantir segurança, suporte psicológico e financeiro e assistência social às mulheres vítimas de violência, a fim de que todas possam não apenas usufruir, mas também entender plenamente de seus direitos de cidadãs, como garante a Carta Magna. Professora, como é que eu ia escrever isso na minha vida inteira? Fica aqui dizendo que vai simplificar as coisas e isso pra mim não é simplificar nada. Calma, jovem padawan, calma. Então, primeira dica, primeiro posicionamento que você deve ter na hora de pensar em construir a sua conclusão. Pensar nos problemas que você apresentou no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento nós falamos que o quê? Que existia uma problemática acerca da Lei Maria da Penha, certo? E ela já tá aqui, ó, em destaque. E falamos também que as mulheres elas não entendiam completamente os seus direitos. E isso também foi trazido aqui. Seria obrigatório essas duas colocações? Não. Uma só é suficiente. Vamos ver como é que os elementos foram distribuídos aqui, ok? Então, informação de abertura, né? Para trazer aquela retomada geral, para fazer a conexão com os outros parágrafos. Tendo em vista o impacto social trazido pela problemática, é necessário. Essa informaçãozinha aqui do que é necessário deve sempre estar presente na sua proposta de intervenção. Então, assim, é necessário, é urgente, é indispensável, urge que. Você precisa dizer que a ação precisa ser colocada em prática agora, beleza? Então, é necessário que o Estado, olha só o nosso agente aqui, ó, o Estado, e em letra maiúscula, porque nós não estamos falando de um local geográfico, estamos falando de um poder público, de algo que é subjetivo, então isso precisa estar em destaque.
que o Estado, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos. Então, não é simplesmente o Estado. Eu já trouxe aqui um detalhamentozinho sobre a partir de que local o Estado, esse governo vai agir, que é através do Ministério. Certo, professora? Como é que eu vou saber o ministério que é para colocar? Simples. Você vai estudar os ministérios. Ou pelo menos ter uma noção daqueles mais importantes. Você não precisa saber de todos, mas você precisa saber aqueles que são coringas, tá bom? A gente vai falar sobre eles. Não hoje, mas vamos. Então, que esse ministério, então eu já tenho aí, ó, agente, um pouquinho de detalhamento, faça o quê? Desenvolva projetos de distribuição de verbas. Então, essa é simplesmente a minha ação, o desenvolvimento de projetos de distribuição de verbas. E aí, como é que vai funcionar isso? Essas distribuições de verbas, olha aqui que eu já vou explicar. Vão acontecer, a distribuição vai ser através dos governos estaduais e elas vão ser utilizadas serão utilizadas. Então, o modo como vai funcionar para a melhoria na aplicação da Lei Maria da Penha. Só que eu percebo que eu preciso explicar mais como é que realmente essa aplicação vai acontecer. Então, eu vou explicar para o meu leitor, no caso para o corretor, que é ainda mais importante, né? Então, olha só em vermelho. Como é que vai funcionar essas melhorias? Vai haver um aperfeiçoamento. E aí, a palavra aperfeiçoamento foi usada para evitar a repetição da palavra melhoria. Comece a estudar isso no sinônimos.com. E a gente vai ter o quê? Vai ter a garantia da segurança, o suporte psicológico e financeiro e assistência social. Professora, de onde é que eu vou tirar todas essas ideias? Você vai pensar exatamente naquilo que você apresentou como sendo problema. E o problema é porque as mulheres têm muitos filhos. Vamos resolver isso. O problema é porque as mulheres têm que trabalhar fora de casa e também quando chegam em casa tem mais responsabilidades. Vamos resolver isso. Você tem que resolver aquilo que foi apresentado no seu desenvolvimento e trazer essas palavras-chave para que estejamos atentos, certo? No caso, quando o corretor percebe que você utilizou as palavras-chave do seu desenvolvimento, ele sabe, essa pessoa está seguindo uma linha de raciocínio, está fechando um ciclo. Por quê? A redação do Enem nada mais é do que um ciclo. Então, início, meio e fim. E para a gente finalizar, a gente precisa retomar rapidamente tudo aquilo que já foi dito. Isso é concluir, tá? Seguindo, nós temos, além dessa assistência social e etc., uma finalidade, que vai ser o quê? O nosso efeito. A fim de que, essa é a conjunção que indica a finalidade. A fim de que, com o intuito de, procura aí, abre uma nova aba no Google e coloca conjunções de finalidade. E aí você guarda umas 3 ou 4 para sempre que você for colocar o seu efeito na redação, você sempre utilizá-las, porque aí fica bem destacado para o corretor qual é a consequência das suas ações. Então, o que é que vai acontecer com essas mulheres? Elas vão poder não só usufruir, mas também vão entender os seus direitos de cidadãos. E aí, por que a gente colocou... Ficou horrível, perdão, tá? Por que a gente colocou essa ideia do entender e não só usufruir? Porque no segundo desenvolvimento, a gente falou que muitas mulheres não denunciavam ou se mantinham nas situações de opressão, de violência, porque elas não sabiam os seus direitos. Professora, é obrigatório que eu resolva tudo isso? Não. Se você encontrar uma forma de interligar, maravilha. Se você não encontrar, não há necessidade de se preocupar completamente sobre isso, porque o corretor vai procurar aquela proposta que tiver os 5 tópicos. Se você criar 2 propostas com 5 tópicos, vai valer a mesma quantidade de pontos. E a gente não tem muito tempo, muito espaço para isso. Então, o ideal é focar em uma proposta. E se você conseguir relacionar a proposta de solução que também possa resolver o segundo problema, maravilha, tá bom? Então, se você conseguir unir as 2 coisas, perfeito. Se não, foque em uma só. E para finalizar, nós temos aqui, como garante a Carta Magna. O que é Carta Magna? É a Constituição. Mas por que a Constituição está aqui, querida professora? Porque na introdução a gente falou da Constituição. Então, nada mais lógico e nada mais justo com você para mostrar que você conseguiu finalizar o ciclo é retratar
trazer novamente aquilo que foi apresentado na introdução. Então, se você coloca, por exemplo, uma música na introdução, você pode retomá-la no fim da conclusão. A Constituição, os direitos humanos, um seriado, algum evento histórico, tudo pode voltar a ser citado na sua conclusão, e aí você demonstra, né? Você comprova para o seu corretor que houve um ciclo que foi fechado, tá bom? Então, lembrem-se que na proposta de solução a gente sempre precisa apresentar 5 tópicos: ação, agente, modo, efeito e detalhamento, tá bom? Tendo esses 5 tópicos, você garante os seus 200 pontos. E aí, qualquer dúvida, pergunta por aqui, pergunta para os seus professores, aquele esqueminha de sempre. Cheiro e até a próxima semana.